Bom dia, meus caros irmãos, amigos. É um privilégio muito grande, mais uma vez, estar com a responsabilidade em trazer aos nossos corações a reflexão da Palavra de Deus nesta manhã, 22 de abril do ano de 2022. Quero primeiramente agradecer a Deus por esse rico privilégio e também ao pastor Jones por nos conceder esse privilégio de poder refletir com os irmãos nesta manhã acerca da palavra de Deus. E eu quero, nesta oportunidade, convidar você a abrir a sua Bíblia na carta que o pastor Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3, e nós vamos ler o tradicional versículo, né, e os demais, até o versículo de número 20, que tem sido abordado sobre, por esta causa, me ponho de joelhos. O texto sagrado diz assim: por essa razão eu dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus, aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Eu fiz essa leitura na Bíblia de Jerusalém, uma das melhores, vamos dizer assim, interpretações do texto no seu original. Queridos, eu quero nesta oportunidade em que aqui estou diante de Deus, primeiramente, e também de você como igreja, pensar um pouco acerca da importância da oração e sua finalidade, como o pastor Paulo está nos mostrando na essência da sua oração. É interessante observar que a epístola que trata, dentre muitos assuntos, esta carta aos Efésios, ela vai abordar de forma muito clara sobre o ministério da salvação e da igreja. Bem assim, irmãos, revela também que a salvação é gratuita em Cristo Jesus, cujo objetivo é a reconciliação dos judeus e dos gentios entre si e com Deus, ressaltando esta verdade através da riqueza da graça de Deus evidenciada nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, através, irmãos, da riqueza. Prestem atenção, da riqueza da graça de Deus, que se evidencia para conosco através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que mesmo diante de todas essas dificuldades, o pastor Paulo, orientado, conduzido
pelo Espírito Santo do Senhor, mesmo em uma prisão, ele observa que havia nele uma preocupação com as condições materiais e espirituais da igreja em Éfeso. Quando eu olho para a igreja que sou eu e você hoje, no século 21, é preciso que nós também tenhamos a mesma expectativa ou preocupação que o pastor Paulo, mesmo na prisão, privado de sua liberdade de sair para observar o contexto da igreja fora daquele ambiente prisional, ele não estava preso na sua capacidade de buscar interpretar aquilo que ele havia experimentado lá fora, antes da prisão, em relação ao reino de Deus. As coisas que Deus estava desejando que a sua igreja soubesse e quisesse para aquele momento. O que nós, irmãos, queremos hoje como igreja? Qual é a resposta que o teu coração, o meu coração, nos traz nesta manhã diante desta preocupação que devemos evidenciar com a igreja de nosso Senhor, que sou eu, que é você, pela qual também devemos prostrarmos-nos, dobrar nossos joelhos diante de Deus, o Pai. Paulo estava preocupado com as condições da igreja de Cristo Jesus, naqueles momentos principais, irmãos, de implantação do reino de Deus, onde haviam muitas situações, irmãos, que traziam preocupação. A igreja em Éfeso, os crentes daquele dia, eles estavam, irmãos, vivendo sobre muita pressão. A pressão do Império Romano sobre a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles tinham uma consciência de que a igreja era eles, e que eram eles que sofriam as opressões e pressões que o maligno impingia sobre eles através do Império Romano, e também entre as disputas dos judeus com os gentios, dos gentios com os judeus. E havia uma preocupação de que a igreja naquele momento soubesse e entendesse que o evangelho não seria apenas e tão somente destinado para os judeus, mas que pela graça de Deus precisava ser também endereçado aos gentios, aqueles que não eram judeus. Observa-se, irmãos, quando lemos esse texto, que a fé dos crentes de Éfeso nascera sob o calor das grandes perseguições movidas pelo Império Romano naqueles dias. Grandes perseguições. Nos lembramos que Nero pôs fogo na cidade por causa dos cristãos. É interessante observar que a fé dos Éfesos nascera sobre esta grande, irmãos, perseguição do Império Romano, bem assim, entre as demandas que havia em forma de conflitos entre os judeus e também entre os gentios, trazidas, irmãos, até tribunais. E quando eu olho para a igreja do século 21, essa igreja que sou eu e que é você, observamos, irmãos, aspectos parecidíssimos com esses que a história nos narra, existentes no primeiro século
da nossa era cristã. 21 séculos após, nós observamos que há estas grandes demandas entre nós crentes, entre nós que pertencemos e formamos a igreja, com as nossas doutrinas, com os nossos achismos, com aquilo que nós entendemos ser produzido por nós mesmos. Diante, irmãos, deste quadro sem esperanças, e às vezes nós olhamos para a igreja de hoje e observamos falta de esperança. Antigamente, nós tínhamos desenvolvido algumas atividades na vida da igreja que evidenciavam uma certa esperança. Cristo, a única esperança, Jesus Cristo, um só caminho. Eram, irmãos, temas que traziam à igreja essa esperança de que em Cristo nós estaríamos tendo a solução para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. E o pastor Paulo, irmãos, ele percebeu isto naquele momento em que ele dobrou o seu joelho e orava pela igreja. Ele então passa a incentivar a igreja a desenvolver e manter sua vida e também, irmãos, o seu foco na sua fé, na perspectiva de Deus. Qual tem sido a nossa perspectiva hoje como igreja? É preciso que nós dobremos nosso joelho por esta causa. Qual causa? Que a igreja tenha perspectivas da sua fé postadas em Deus. A sua fé alicerçada em Deus. Na esperança de que em Deus, que para Ele não há nenhum impossível, nós possamos alcançar o objetivo que havia naquele dia no coração do pastor Paulo, que era fazer com que a igreja estivesse alicerçada na sua fé e que houvesse comunhão entre os judeus e também os gentios. Qual tem sido nossa comunhão hoje, meus irmãos? Em que nossa comunhão está baseada? Em função disto, meus queridos, o pastor Paulo não se estriba apenas e tão somente nas palavras, em dizer para a igreja, vocês precisam disto, é necessário que vocês façam isto. Ele não se estriba apenas em usar das palavras, mas ele chama para si a responsabilidade de orar, e orar numa posição de joelhos, que significa, irmãos, humilhação e total dependência de Deus. Possivelmente, quando o pastor faz isto, dobra os seus joelhos e assume a responsabilidade de, por esta causa, ele colocar-se de joelho diante de Deus o Pai. É possível que naquele momento também o pastor Paulo lembrou-se daquilo que a história registrou em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nós hoje, igreja, temos esquecido, que nós hoje, igreja, não temos praticado nas nossas ações. E o que foi que possivelmente Paulo lembrou-se e que o Espírito Santo também nos lembra nesta manhã, a fim de que nós, irmãos, tenhamos essa mesma responsabilidade.
E o pastor Paulo, lembrando-se do que a palavra diz, e ela nos mostra quando registra: se o meu povo, que sobre quem por isso o meu nome é invocado, como diz a versão da Bíblia de Jerusalém, se humilhar, orar, buscar a minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e sararei seu país. Quando dobro meus joelhos, é nessa perspectiva? É nessa perspectiva que o povo de Israel viveu muitos anos atrás, cuja lembrança o Senhor nos mostra hoje, que precisa continuar a ser a mesma essência que houve naqueles dias, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Ah, irmãos, se não dobrarmos o nosso joelho em total submissão e humilhação ao nosso Deus, a nossa oração não será aceita. O pastor Paulo, irmãos, neste capítulo 3, bem como, irmãos, em toda esta carta, ele se coloca de joelhos e ora por 3 situações importantíssimas na igreja em Éfeso. Quais são as causas, irmãos? Quais são as causas pelas quais temos dobrado nosso joelho hoje? Temos dobrado nosso joelho hoje. Não podemos perder o foco, não podemos perder a razão de ser do porquê dobramos os nossos joelhos. O pastor Paulo, diante das circunstâncias da igreja de Éfeso, ele orou ao Pai Eterno pedindo, atente para o pedido do pastor Paulo, que os crentes de Éfeso se apercebessem do que Deus lhes havia feito antes de serem salvos. Você vai ver isso lá em Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 8. Quando olhamos, irmãos, para o nosso passado, o que temos visto? O que Deus fez por nós até agora, nesse momento em que Ele nos chama a atenção para esta situação da igreja em Éfeso, semelhante à igreja que estamos vivenciando hoje. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos para que nós não percamos aquilo que foi a base de sustentação e que, por ser base de sustentação, continua sendo importante para nós hoje. Paulo, além de orar para que os crentes se apercebessem daquilo que Deus lhes havia feito, ele também ora, irmãos, para que os crentes de Éfeso estivessem enxergando com fé os benefícios que a fé lhes traria. Quais são os benefícios que nós hoje temos usufruído no exercício da nossa fé? Da nossa fé que Judas nos orienta, mostrando que ela precisa e deve ser santíssima. Precisamos orar para que a nossa fé seja santíssima, como santo é o nosso Deus, a quem oramos em um nome daquele que é santo, 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 nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo também ora, irmãos, no sentido de que os olhos dos crentes fossem abertos e que eles tivessem, naquele momento, o discernimento do que Deus
estava fazendo para que eles compreendessem o seu poder. Parece-nos que hoje brincamos com o poder de Deus. Por isso é necessário que, ao dobrar nossos joelhos hoje, também seja para que a nossa visão seja aberta sobre o poder que Deus tem a exercer na vida da sua igreja, que sou eu, que é você, que somos nós. Paulo ora, irmãos, ainda ao Pai Eterno, para que em cada crente de Éfeso fosse alicerçada as verdades eternas do Evangelho no poder de Deus. E por isso ele se coloca de joelho. Por esta causa me ponho de joelho, para que os crentes, e nós somos crentes, e assim como nos dias de Éfeso, lá no primeiro século, por volta do ano 60, quando Paulo escreve esta carta a eles, os crentes daquele tempo, como os crentes de hoje, precisam estar alicerçados nas verdades eternas do Evangelho no poder do nosso Deus. Observemos, meus queridos irmãos, que o pastor Paulo se coloca de joelhos por esta causa. Por que causas, irmãos, temos nos colocado de joelhos diante de Deus? Por que causa temos nos colocado de joelhos diante de Deus? Ao nos colocarmos, irmãos, diante de Deus, sobre nossos joelhos, qual tem sido o sentimento do nosso coração? Humilhação? Total dependência dele, Deus? Pensemos, meus irmãos, que quando analisamos o capítulo 3, dos versículos 14 a 21, nós vemos de forma muito clara a essência da oração do pastor pelos crentes da igreja. Qual tem sido a essência da nossa oração ao Pai Celestial? Quando Paulo ora, ele demonstra uma essência. E como é que esta essência se manifestava na oração do pastor Paulo? Ele reconhece Deus como Pai e grande sustentador e criador de todas as coisas. A base da nossa oração precisa passar por esse reconhecimento. E nós precisamos evidenciar isto com os nossos atos de fé. Com os nossos atos de fé. Não são apenas com palavras. Não são apenas com palavras, mas com a fé. Em segundo lugar, o pastor Paulo, prostrado, não pede provisões materiais, o que tem sido o foco das nossas orações, principalmente neste momento, irmãos, de luta, de dificuldade, e que nós podemos dizer ser o princípio das dores. Princípio das dores. Ainda não é aquele momento, irmãos, de muita dificuldade. Paulo não pede, irmãos, a Deus provisões materiais, mas Paulo pede a Deus para que os crentes sejam revestidos com o poder do seu Espírito Santo no momento, queridos, de lutas e dificuldades,
para que sejam fortalecidos no íntimo, na sua alma, no seu interior, espiritualmente falando. Qual é a espiritualidade da igreja hoje? Como nós, crentes, temos, meus queridos irmãos, evidenciado a nossa espiritualidade? Por esta causa, ou seja, espiritualidade da igreja, precisamos dobrar nossos joelhos para que a igreja seja poderosa na pregação da palavra de Deus, para que haja arrependimento no coração dos impenitentes, para que haja de fato conversão de almas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fato este muito escasso nas nossas igrejas hoje. O céu já não canta em alegria pela salvação e o arrependimento de um pecador aqui na terra, porque falta à igreja comprometimento espiritual com o Senhor. Não há profundidade, meus irmãos, não há profundidade do amor de Deus em nós, bem como conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Estamos ainda focados naquilo que achamos. Achamos isso, achamos aquilo, aquilo outro. Em quarto lugar, queridos, o pastor Paulo, na sua oração, ele, em sua essência, ele mostra que havia um resultado a ser alcançado quando se colocava de joelhos diante do Pai em favor da igreja em Éfeso. E qual era a finalidade? Para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Precisamos, ao dobrar nossos joelhos hoje, ter como objetivo que Deus nos encha, que nós sejamos cheios da plenitude de Deus, para que nós tenhamos em nós o amor de Cristo de tal maneira que por causa desse amor amemo-nos uns aos outros. Tenhamos compaixão como Ele tem, compaixão e misericórdia de nós, precisamos ter uns para com os outros. Por isso, meus queridos, que o nosso dobrar de joelhos diante do Pai esteja revelando estes exemplos extraordinários revelados na essência da oração paulina, a fim de que tenhamos pelo menos 3 situações. Primeiro, uma igreja arraigada e alicerçada unicamente no genuíno evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Precisamos dobrar nossos joelhos para que a igreja, que sou eu e você, proclame o verdadeiro evangelho. E não esse evangelho que está aí mascarado, esse evangelho que está aí, irmãos, cheios de perspectivas humanas. Segunda coisa que nós, ao dobrar nosso joelho, precisamos hoje ter, é que tenhamos crentes em nossas igrejas genuinamente arrependidos, cuja beleza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja vista. Como aquele cântico, que a beleza de Cristo se veja em mim. Ao dobrar os nossos joelhos, a beleza de Cristo é vista em nós. Quando o homem natural lá fora olha para eu, igreja, ele vê a beleza de Cristo Jesus.
Finalizando, irmãos, em terceiro lugar, que tenhamos pastores realmente crentes, comprometidos, irmãos, com Cristo e o seu reino. Bem assim, comprometidos em formar crentes que girem em torno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, evidenciando uma vida cristocêntrica. Como a igreja de hoje precisa evidenciar que ela é cristocêntrica. Por estas causas, meus queridos irmãos e amigos, precisamos nos pôr de joelhos diante do Pai. Que Ele nos abençoe, que a sua graça continue permeando nossa vida, nosso caminho, até aquele dia em que Ele há de voltar para buscar a sua igreja, que sou eu, que é você e que é cristocêntrica. Amém.